separar. É difícil saber se de fato o modelo foi superior ou se aquilo foi uma sorte, uma coincidência, né? Então, para a gente ter um resultado um pouco mais robusto, que de fato indica se o valor que eu tenho ali é uma taxa de acerto confiável ou não, a melhor forma de fazer isso é com o conceito de K-fold, né? Que é você fazer vários testes diferentes. E aí, pessoal do Ciência e Dados, tudo certo? Meu nome é Alex Carneiro e hoje nós vamos falar sobre estratégias de treinamento e avaliação de modelos de machine learning. A nossa estratégia, então, ela consiste basicamente em definir como que os nossos dados que nós dispomos vão ser separados nos conjuntos de treinamento e avaliação. Né? Para que isso é importante? Né? Quando a gente vai treinar e avaliar um modelo para, por exemplo, chegar numa taxa de acerto, na acurácia, na taxa de erros, etc., é importante que nós façamos o máximo de testes possíveis, né? Mas o nosso conjunto de dados é limitado, até porque é um conjunto único, né? A gente tem apenas aquele dataset ali para poder trabalhar. Então, o que nós fazemos é desenvolver estratégias de treinamento, como a gente vai ver hoje, uma das estratégias chamada de K-fold, né? Ou traduzindo de forma livre em português, K-dobras, né? Onde cada dobra, então, vai ser uma porção de dados que você separa para testar o seu modelo, e as demais dobras vão ser usadas para o treinamento do modelo. Para poder a gente trabalhar de forma qualitária, quer dizer, em que cada dobra dessas vai ter a mesma quantidade de dados, caso isso seja possível, nós vamos precisar recorrer a um conceito que a gente aprende na escola, que é a fatoração de números. Né? Por exemplo, se eu tenho um dataset com 100 amostras de dados, eu posso fazer 4 amostras, né, 4 conjuntos de 25 amostras cada um, né? E aí um desses conjuntos eu uso para testar e os outros 3 eu uso para treinar. E eu consigo com isso fazer 4 treinamentos e testes e assim ter um resultado um pouco mais diversificado, né? Não apenas um único treinamento e teste, mas sim 4 e a partir disso calcular uma média de acerto e assim por diante. Então, aqui no computador eu já preparei alguns exemplos para a gente entender como funciona essa ideia da fatoração de números. Aqui eu coloquei uma função que é capaz de fatorar um número inteiro n, né, em que essa função, por sua vez, ela procura todos os divisores, né, de n. Então, para entender como essa função funciona, né, o ponto principal dela é essa linha aqui do if. Então, nessa linha nós temos a condição se o resto da divisão do número que eu quero fatorar por um número i que vai variar de 1 até o número de fato que eu quero fatorar, né? Se o resto dessa divisão for zero, então significa que o i é um divisor de n. Se é um divisor de n, eu posso dividir i por n e a quantidade resultante, né, vai ser inteira e não vai sobrar nenhum resto. Isso caracteriza um divisor e aí a partir desse i eu vou saber que o i pode ser tanto o número de conjuntos ou o número de amostras em cada conjunto, né? Então eu posso interpretar esse i das duas formas. Para a gente fazer um teste, então eu separei aqui 3 números, né? O número 20, 1000 e o 2299. Executando então esse código, né? Agora nós temos os 3 números de teste carregados, também a função, e nós podemos começar a trabalhar com os testes. Fatorando o número 20, né, que é o número 1, então a gente observa aqui um resultado de 6 valores. O primeiro 1, depois o 2, 4, 5, 10 e 20. Né? Cada um desses números corresponde tanto à quantidade de conjuntos que eu posso montar e a posição que está oposta, né, porém na mesma posição relativa ali do outro lado, corresponde ao número de amostras para cada conjunto. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de 20 amostras, ou eu posso ter 2 conjuntos de 10 amostras, ou eu posso ter 4 conjuntos de 5 amostras para um conjunto total ali de 20 dados, né, de 20 elementos. Pegando agora o número 1000, né, a gente vai ter uma quantidade maior de divisores, né, 1, 2, 4, 5, 8, 10 e assim por diante, até chegar aqui no 500 e no 1000. Essa forma de fatorar que eu estou utilizando, de procurar os divisores de um por um, ela não é
a mais eficiente, mas ela é a mais simples de ser compreendida, né? Você tem o número 1, que é o divisor de todos os números, o próprio número, né? Que todo número é divisível por ele mesmo. E aí o que eu faço é procurar os números intermediários entre 1 e n, né? Que também dividam o n. E a interpretação, no caso aqui do 1000, é a mesma. Eu posso ter um conjunto de 1000 amostras, dois conjuntos de 500 amostras, quatro conjuntos de 250 amostras, né, e assim por diante até os valores centrais, como que vão ser 25 conjuntos, né, de 40 amostras cada um. E o último teste, né, com essa função de fatoração, é com o número dos 2299. Então, com ele nós vamos ter também 6 divisores, né, que é o 1, o 11, 19, 121, 209 e o próprio 2299. Né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ter, por exemplo, 11 conjuntos com 209 amostras, ou 19 conjuntos com 121 amostras. Tudo vai depender da nossa estratégia e do quanto de dado que a gente deseja para cada um dos nossas condições de treinamento e teste. Né? Agora, vendo como que esse conceito se aplica no Machine Learning, né? Nós vamos fazer um processo de classificação. Então, para isso, né, eu vou usar o Pandas, né, que é uma biblioteca que permite a manipulação de dados, mas em particular eu vou usar só para carregar dados que estão na internet. As funções kfold e train-test-split, né, para mostrar como elas funcionam de forma diferente uma da outra. E, de fato, para a gente treinar um classificador e avaliar o desempenho dele, né, vamos fazer uma classificação baseada em regressão logística. Carregando aqui as bibliotecas e funções. Agora, o dataset que nós vamos utilizar, né? É um dataset que contém dados de pessoas voluntárias para transfusão de sangue, né? Então, doadores de sangue voluntários. O objetivo aqui é estimar se uma pessoa vai ou não ser um doador de sangue num determinado mês, baseado no seu histórico de doação, se a pessoa já fez doações anteriores, esse tipo de coisa. Né? Então aqui eu vou usar a função do Pandas, o read_csv, para carregar diretamente a URL. Né? O Pandas ele tem esse recurso de acessar uma URL e baixar o arquivo ali diretamente da internet. Então aqui nós temos o arquivo que foi lido diretamente do GitHub, do UCI, que é um repositório de dataset da Universidade da Califórnia, e mostra, né, com o método RED, o método RED mostra as primeiras linhas do nosso dataset. Então nós temos quantas vezes a pessoa já fez doações de sangue, os meses, né, mais recentes que ela fez doação, a frequência com que ela fez doação, questão monetária, o tempo em meses, né, que ela já faz doação de sangue, e aqui no final, na nossa última coluna, se a pessoa fez ou não a doação de sangue em março de 2007, né, baseado então nos dados anteriores que foram fornecidos. Esse dataset, né, ele possui, como a gente vai ver agora, 748 linhas. Quer dizer, a gente tem 748 pessoas, né, que foram monitoradas ali no mês de março de 2007. E para cada pessoa a gente sabe se ela fez ou não uma doação de sangue. Né? E o que nós vamos fazer então como objetivo é separar essas 748 linhas em dois conjuntos, um de treinamento e um de teste. O conjunto de treinamento, né, a gente vai usar para criar um modelo, e o conjunto de teste nós vamos avaliar a confiabilidade do modelo, quer dizer, o quanto aquele modelo teria acertado se de fato ele tivesse sido utilizado com aquelas pessoas ali que estão no teste. Né? Então é como se a gente escondesse uma parte dos dados para fazer o teste, treina o modelo só com aquela parte que é exposta, e com isso a gente consegue simular uma condição de uso real, né, a partir de um único dataset. Com a vantagem
que a gente sabe qual é o resultado real. Então, com isso, a gente consegue comparar o resultado fornecido com o modelo com o resultado real e assim ter, por exemplo, a acurácia, né, que é a taxa de acerto do modelo. Para a gente, então, encontrar a quantidade de os fatores, os divisores aqui da quantidade de dados, né, nós vamos usar aquela função que eu criei anteriormente, que é a função fatores, utilizando como entrada o total de elementos do nosso dataset, né, que é o 748. Então aqui a gente tem, né, todos os fatores do 748, e eu vou utilizar a condição de 11 conjuntos com 68 amostras cada um. Né? Geralmente a gente faz uma proporção ali de algo entre 10 até 20, 30% dos dados para treinamento e o restante para teste, perdão, e o restante para treinamento. Nesse caso eu vou colocar uma quantidade mais próxima do 10%, já que eu vou fazer vários testes, né? Vou fazer 11 testes diferentes, então eu vou utilizar essa quantidade. Para fazer a separação dos dados, uma primeira separação dos nossos dados em treinamento e teste, né? Eu vou usar a função train_test_split, que ele faz uma única separação. Né? Essa única separação, então, vai ser um total de 68 dados, que é essa quantidade aqui especificada no parâmetro test size. Então, esses 68 elementos, né, 68 amostras ali, são linhas na nossa tabela, vão ser separados aleatoriamente para fazer um conjunto de teste e todo o restante vai ser utilizado para fazer o treinamento do nosso modelo. Essas primeiras linhas que estão aqui no código fazem a conversão do data frame do Pandas para uma matriz do NumPy, né? Isso facilita bastante o trabalho dentro do scikit-learn, que é o ambiente que a gente usa, dentro do Jupyter, que é o ambiente que a gente usa para trabalhar com dados. E aqui as duas últimas linhas mostram as mensagens para indicar o quanto de dados tem para treinamento e teste. Então, aqui de fato a gente observa que são 68 imagens de teste, né? E 10 vezes essa quantidade, são 680 imagens para treinar o modelo. Né? Esse aqui, como eu falei, vai ser uma única avaliação, um único treinamento com um único teste. Então, na sequência, a gente pode criar um modelo e já fazer o treinamento, né? O modelo já está treinado. E com o método score, né, a gente pode avaliar o modelo passando os dados de teste. Então, aqui a gente tem os dados de entrada de teste e os dados de saída de teste. E o nosso modelo chegou numa taxa de acerto, quer dizer, uma acurácia de quase 80%, né, 0,7941. Então, 79,41% de acerto. Isso aqui, como eu falei, é um único teste. Né? A gente poderia testar outros modelos, né, redes neurais, máquinas de vetores suporte, árvores de decisão, florestas aleatórias e vários outros modelos que estão disponíveis no scikit-learn e compará-los, né, uns com os outros, porém com um único teste é difícil saber se de fato o modelo foi superior ou se aquilo foi uma sorte, uma coincidência. Né? Então, para a gente ter um resultado um pouco mais robusto, que de fato indica se o valor que eu tenho ali é uma taxa de acerto confiável ou não, a melhor forma de fazer isso é com o conceito de K-fold, né, que é você fazer vários testes diferentes, como por exemplo, que a gente tem a possibilidade de fazer 11 conjuntos com 68 amostras, então a gente pode fazer 11 testes, né, cada um deles com 68 amostras de dados. Né. Para fazer a geração desses testes, então eu vou usar a classe Kfold, né, definindo que eu quero que sejam feitos 11 testes. E aqui o código ele indica como essa classe pode ser utilizada. Né? O Kfold ele gera índices que separam os dados aleatoriamente em treinamento e teste. Então ele já tem a função aqui de getChainSplits, que pré-seleciona, né, como serão esses dados, né, esses índices. E na medida em que a gente avança, né, com o loop ao longo aqui das iterações, né, das 11 iterações, ele vai fornecendo ali cada um dos conjuntos de índices. Com isso aqui, né, com esse código, então, a gente consegue verificar se de fato as quantidades de dados de treinamento e teste correspondem ao esperado, né, 68
de teste e 680 de treinamento. E eu repito o processo, né, de treinar um modelo aqui, utilizando o método FIT, avaliá-lo com o método SCORE, porém agora eu vou armazenar cada um dos resultados obtidos, né, que vamos gerar, esse código vai gerar 11 resultados, e a gente armazena todos eles numa lista. Uma vez que todos os resultados são gerados, então nós podemos somar todas essas taxas de acerto e dividir por 11, assim calculando a média amostral, né. Executando agora o nosso código, né, a gente vê que de fato ocorreram 11 treinamentos e testes, e o nosso modelo, no final, ele teve uma taxa de acerto média de 77%, né, o que é relativamente próximo ali dos 79% que foram obtidos com um único teste, que mostra, né, que indica pelo menos, né, que o nosso modelo ele é estável, quer dizer, os resultados eles não são muito distantes da média. Com isso, a gente pode agora avaliar o resultado e criar estatísticas em cima do resultado, verificar a taxa de acerto máxima e mínima, né, como, por exemplo, utilizando as funções de máximo e mínimo. Então, a taxa de acerto máxima foi de 94%, a taxa de acerto mínima foi de 47%, né? De fato, aqui houve uma dispersão razoável, talvez tenha sido pontual. Então, com isso, a gente precisa explorar mais agora os resultados, e não apenas avaliando o modelo, né? O modelo já está pronto, já está treinado, a gente já tem ali informações de média, mas também é interessante fazer essas estatísticas em cima do resultado para poder comparar de forma robusta esse modelo com outros modelos que eventualmente sejam treinados. Então, se você chegou até esse momento no vídeo, deixa o seu like, né? Deixa também um comentário se você gosta desse formato mais técnico, com vídeos mais longos, onde eu entro em detalhes mais específicos. Também, se você não está inscrito no canal, né, se inscreve, ativa o sininho. Espero que o conhecimento compartilhado seja útil para você e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!